toda mulher, cada uma que está encarnada nessa terceira dimensão, guarda um grande segredo lá no fundo do seu coração. Hoje são 19 de março de 2023. O foco da aula de hoje vai ser percepção. Então, vou trazer aqui várias situações, todas elas focadas em sua base, a percepção. Se você aumentar 1% da sua percepção, você já enxerga, é como se tivesse colocado lentes ultra poderosas dos olhos que, inclusive, tem pessoas que com o aumento da percepção, elas conseguem enxergar através das paredes. Como assim, Igor? Ela bate o olho e visualiza, é como se fosse uma certa intuição. E ela olha aqui e ela sabe o que está acontecendo ali. Isso só porque a percepção dela é apurada. Existem muitas situações que, se fossem reveladas, aqui no planeta Terra, seriam assim, alvo de primeiro questionamentos científicos, né? Não existiria prova científica de como se conseguiu aquilo ali, mas a prova real estaria na frente. E só o fato de vir à tona, de ser mostrado, provocaria uma expansão de consciência no mundo, mas tudo tem o seu momento. Então, a percepção é a base de tudo. Então, vou trazer diversos casos aqui para você visualizar. Primeiro ponto, eu sempre bato nessa tecla também, é que quando a pessoa sabe o arquétipo que ela está vivenciando e ela conhece o arquétipo, ela sabe tudo o que vai, e ela visualiza, né? Ela conhece o arquétipo, sabe que está usando aquele arquétipo, sabe que está vivenciando aquele arquétipo. Geralmente é o arquétipo pelo qual a pessoa nasceu, e ela conhece todas as, entre aspas, histórias, tudo aquilo que o arquétipo vivencia, ela rapidamente consegue encaixar o que o universo está trazendo para a vida dela e ela percebe exatamente tudo o que irá acontecer. Eu vou dar um exemplo. Ela visualiza o futuro. Vou dar um exemplo. Eu mencionei que o ex-presidente do Brasil é o arquétipo de Ares. E aí, se você estudar o arquétipo de Ares, você visualiza que no final de todas as histórias existe o que? Uma derrota. Então, ele tem vitórias, mas a batalha principal existe uma derrota, sem entrar no mérito, se ele é ruim, se ele é bom, não importa, é o arquétipo da pessoa. Tem pessoas maravilhosas que vencem o arquétipo de Ares, infelizmente. Então, já se sabe que vai ter uma grande derrota. Tá? O arquétipo, o final do arquétipo é uma grande derrota. A pessoa, ela desencarna com uma grande derrota. Vou dar um caso meu. O meu arquétipo principal é Dionísio. E aí chegou um momento da minha vida em que eu estava percebendo que tudo estava parado, estava bloqueado. E eu, pô, o que está acontecendo? Estou fazendo as coisas corretas, tá, né, meditando, tudo mais. E aí, e olha como é que a intuição é, né? Eu estava meditando. E aí eu pedi uma resposta ali naquele momento, né? Entrei em contato com Deus, com o meu anjo da guarda, mentor espiritual. Muitas vezes o mentor espiritual já é o anjo da guarda. E aí acabou a meditação, eu saí, né, encerrei, já, aí desfoquei daquilo, né, eu fui fazer minhas coisas, e aí eu tô andando, tô olhando ali pela prateleira do quarto ao lado do meu, eu tinha colocado os livros ali, aí eu fui lá e peguei do mitologia grega do Junito de Souza. Peguei, abri. Do que eu abri, né, esse livro eu não havia achado, eu comprei naquela estante virtual. Abri e eu vi, né, um ponto de uma caneta preta, vermelha, assim, uma palavra, eu olhei e comecei a ler. E aí eu lia exatamente
um- uma história de Dionísio. Eu nem me lembro se estava no capítulo do Dionísio. Eu acho que estava no capítulo até de um outro arquétipo, mas naquela história ali, Dionísio, mas com certeza estava sendo falado também no capítulo de Dionísio, tá? E naquela história ali, Dionísio, ele estava sendo, a palavra não é amaldiçoado, mas estava sendo colocado em prova, porque ele estaria endeusando deuses. Olha como é que o livro, a história falava. Estava endeusando deuses com corpos de menina, cabeças de elefante e com 4 braços. Quem é esse símbolo? Ganesha. E estava dizendo que aqui essa adoração de Dionísio a Ganesha estava bloqueando, né, a evolução dele. Ele não poderia fazer isso. E eu estava usando o arquétipo de Ganesha. Então visualizei, tenho que parar de usar Ganesha. Então eu me peguei exatamente vivenciando eu retirei e as coisas deram estou trazendo esse fato apenas para colorir esse ponto crucial que é o quê? Se você saber o seu arquétipo e você estudá-lo, você sabe de tudo que vai acontecer na sua vida. Né? Mas deve ter o quê? Percepção. Percepção. A percepção aí, inclusive, uma percepção captada de forma inconsciente. Porque eu saí da meditação, olhei o livro, fui lá, peguei e li. Quando eu peguei e li, eu não me veio à mente, vou pegar porque vai ter alguma coisa. Não, eu simplesmente, por algum motivo, fui lá, peguei, por algum motivo inconsciente, fui lá, peguei o livro e abri. Estava ali. E qual o ponto também crucial disso ocorrer? De eu acabar a meditação e ocorrer isso aí. Primeiro que eu intencionei na meditação, um sentimento e tudo mais. Uma meditação bem feita. E segundo que eu fiz o quê? Soltei, porque no que acabou a meditação, eu me desliguei daquilo ali. Né? Fiz o pedido, a ação, me desliguei daquilo ali, fui fazer minhas coisas. Naquele exato momento eu soltei. Naquele exato momento aconteceu. Mas aconteceu porque, né, me veio, né, uma intuição de pegar o livro e eu fui lá e peguei. Mas perceba, não foi assim. Nossa, tem que pegar aquele livro porque ali vai estar. Não, isso aí já é pressão. Ou simplesmente veio aquela energia leve, no sentido de aquela energia fluindo, no sentido de eu pegar aquele livro. Eu peguei sem expectativa e abri e vi lá. Olha, eu soltar. Agora, se eu for lá, nossa, tá ali, vou pegar, pum, acabou, não é pressão, não tá ali. Se tivesse, eu ia pegar, abrir na página errada. Não ia achar, porque tava energia da pressão. Se eu falo, se eu tenho um sentimento, nossa, é aquele livro ali, vou achar. Isso já foi uma pressão. Mas não, a energia veio, eu nem associei a meditação, ao nada. Já veio, eu deixei ela correr, fui lá, tá, peguei o livro e abri. Sente essa fluidez ocorrendo. É isso que você deve acessar nessa frequência que você está captando. Se você está prestando atenção no que está sendo falado, você vai sentir que existe uma frequência nisso. Você tem que acessar esta frequência. Ativista, eu peço agora, por favor, para que você colhe os olhos aí na, na tela do seu celular, laptop, televisão, para você que está assistindo também no YouTube, a gravação, né? Que é ao vivo só quem faz parte da mentoria. Colhe os olhos aí e preste atenção em tudo o que está sendo falado, porque tudo também tem uma ressonância, uma sintonização com frequência, sobretudo nessa live de hoje. Então, eu quero que você, peço que você sinta esta frequência pela qual eu estou emanando através desses exemplos reais. Existe uma fluidez ali, uma fluidez. Foi permitida essa fluidez.
neste meu exemplo, neste fato. Exemplo não, é um exemplo real. Então, estão envolvidos arquétipo, percepção e o soltar. Mais a meditação. Olha, meditação, soltar, arquétipos e percepção, não tem como. Isso aí é uma energia, um quarteto ali que é sucesso garantido e rápido. E a percepção foi dentro do soltar. Perceba que não teve pressão e sinta, perceba, sinta o que significaria a pressão. Em milhões, vão existem milhares de situações em que a pessoa, no que ela tem uma intuição e ela coloca a pressão na intuição, aquela intuição ela sai de maneira um polo positivo e figura no polo negativo, porque a pessoa pegou a energia negativa da pressão e trouxe para a intuição, que é uma energia positiva. Ela negativou a intuição. E isso aí é um egocentrismo, mas não vamos adentrar nesse ponto agora. Então, perceba isso. Muitas vezes, algo é uma fluência divina, é uma intuição, é um, é um percorrer em prol do propósito de vida da pessoa, mas acabou não sendo porque a pessoa negativou aquilo ali. Ela plantou os obstáculos, colocando a pressão. E a pressão tem de ser percebida. Percebida. E a pessoa tem que saber separar, né? Ter, né, o feeling de separar as coisas. Não, dentro disso aqui é pressão, isso aqui não é pressão, isso aqui é fluidez. Se você agora simplesmente levanta, pega um copo d'água e volta, isso é uma fluidez. Agora, se você tem que beber calma, tem que beber água, tem que beber água, tenho de beber água, falar, pega um copo d'água, bebe, pressão. Ou seja, se você simplesmente levanta e vai pegar um copo d'água e volta, nesse trajeto pode ocorrer algo direcionando, lhe direcionando ao seu propósito de vida. Agora, quando você tem que beber água, princípio da certeza. Pode até exista algo direcionando você para o seu propósito de vida dentro de um princípio da incerteza. O princípio da incerteza vai sempre existir, tá? Mas de uma forma mais acentuada ou bem leve. Quando você coloca pressão, é total o princípio da incerteza. Total. O que é o princípio da incerteza? Tudo pode ocorrer. É assim, lei de Talião. E quando o princípio da incerteza está no seu grau mínimo, né, a Nank, tudo, a fluidez divina está ocorrendo. E se algo ocorrer de errado em razão do princípio da certeza, rapidamente aquilo ali será o quê? Corrigido. Rapidamente. Mas pode ocorrer. Alguém quer fazer alguma pergunta dentro dessa questão que está sendo falada? Tem perguntas, tem dúvidas aí importantes. Podem trazer. Podem trazer as dúvidas. Quais são aí? Eu tenho certeza que está vindo várias visualizações aí na sua mente. Sobretudo dentro do que está ocorrendo na sua vida. Você pode trazer alguma delas aí, se você
se você assim quiser, porque o seu exemplo vai servir para todas as pessoas dentro do contexto. Só pegar o seu exemplo e a pessoa vai colocar dentro do contexto dela, ela vai ter uma clareza. Então pode trazer a sua dúvida. O que foi o microfone? Não tá. O que tem, Simone, microfone? Ah, sim, desculpa. Captei o vosso recado. Vou abrir o microfone. Obrigado, querida. Ô, Igor, Pode falar. é, por exemplo, se eu percebo ali que estou colocando uma pressão, eu ainda consigo reverter Sim, para. Ah, tá. sim. Essa é a minha dúvida. No que você solta, no que você soltou, olha só, o trajeto, ou a fluidez divina vai ser sempre uma. Sempre uma. Então, para a sua fluidez, você, olha só, vamos lá. Vamos lá. Porque essa sua dúvida, ela pode ser vista de ângulos diferentes, tá? Então é o seguinte, a sua pergunta foi, eu consigo reverter? Eu coloquei pressão em algo, eu consigo reverter para a fluidez divina? Sempre. Só que não quer dizer que vai ser aquela situação específica. Porque o objetivo, né, o maior objetivo na sua vida é seguir, né, a fluidez divina ali, no caminho. E podem existir várias situações aqui que vão te trazer para a fluidez divina. Você pode, em razão da pressão, bloquear uma, mas aí vai ter uma outra que vai te levar para a fluidez divina, mas não quer dizer que vai ser aquela exata. O que não, o que, no, o que na verdade, olhando sobre esse prisma que eu estou passando, não vai fazer diferença nenhuma se é um caso X ou B. Assim, em tese, porque o mais importante é você entrar na fluidez divina. Então, eu estou respondendo essa pergunta no que diz respeito à fluidez divina, mas não para a situação específica, que pode ser irrelevante, porque que vai ser, né, ali naquele caso, irrelevante. Por que irrelevante? Porque ela pode ser apenas um ponto para você entrar na fluidez divina ou para percorrer a fluidez divina. É isso o que importa. Vamos lá, colocando em casos reais. Sim, era exatamente essa a minha dúvida. Colocando Perfeito. nos pontos. Vamos pegar as peças e colocar na mesa para a clareza ficar bem efetiva. Vamos supor que a pessoa tenha um propósito de vida em vender roupas para crianças. Fornecer roupas para crianças. Ela fez uma loja de roupas, porque aquela, né, dentro de uma fluidez, quando ela entrou naquela loja de roupas, ela ia sentir que ela deveria direcionar para roupas infantis e seria direcionada de roupas para roupas infantis. Só que ela colocou pressão ali naquela loja e aquela loja não deu certo. Bom, aí ela soltou novamente. No que não deu certo aquelas roupas e ela soltou, pode ser que ela volte para o negócio de roupas, né, para adultos e migre para infantis? Pode, mas também pode ser que ela migre para uma outra, para roupas para idosos e depois migre para crianças. Pode ser que ela venda roupas para adolescentes, para bebês e depois migre para roupas para crianças. Pode ser que ela migre para uma lanchonete e ali naquela lanchonete algo muito forte acontece para que a direcione para vender roupas para crianças, que é o propósito. No final das contas, ela chegou aonde? Vender roupas para crianças, que foi o propósito de vida dela. Mas, né, o fato dela colocar pressão ali
em algo que estava na direção, levando ela para aquela direção, fez com que naquele caminho outra ferramenta, outro acesso seja colocado de uma forma natural pelo universo. Tem um filme, esse filme, dentro desse exemplo aqui, esse filme eu acho fantástico, não tenho certeza que ele é fantástico. Só que me veio falando aqui o nome. Eu vou lembrar aí e vocês vão trazer aí o nome do filme. No filme, no final das contas, era um casal, né? No caso, um homem e uma mulher. E para que o homem trilhasse o propósito dele, que era ser presidente dos Estados Unidos, ele não poderia conhecer a mulher. Agente do Destino. Pronto. Nome do filme. Agente do Destino. Quem não assistiu tem de assistir este filme. Alguém assistiu? Eu assisti, Esse filme, esse filme tem de ser assistido. Tem de ser assistido esse filme. No final, né? No final desse filme rola uma Hollywoodizada, pronto, assim dizendo. Uma matrizada, de leve. Porque senão o filme não venderia. Mas é aquilo ali, ó. Metáforas, tá? Metáforas. Mas é aquilo ali. Os primeiros 90% do filme é aquilo ali perfeito. Em metáforas. Assista, vou passar como prática agora aqui para vocês. Assistir o Agente do Destino. Quem assistiu, assista novamente. Inclusive, eu vou assistir novamente. Assista esse filme. Entenderam? Você assistiu, Simone? Pode colocar no YouTube. assisti, acho que umas 2 vezes, se não me falha a memória. Tá Muito bom. bom. Tá bom, né? Você guarda o seu tempo da Não, mas terceira eu quero para assistir assistir de novo. um outro que você ainda não assistiu. Quero assistir de novo. Assiste Advogado do Diabo. Tem códigos, né? Muitos códigos. Quanto mais a gente assistir, mais a gente aumenta a nossa percepção, eu acredito. Isso é. Mas aí você coloca na balança. Seria, eu já assisti 2 vezes. É melhor eu assistir um que eu nunca assisti ou fortalecer. Aí cada um vai ter a sua percepção. Pode ser que seja melhor Sim, assistir pela terceira vez pode ser que seja melhor assistir um novo aí. ok. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Vou trazer uma situação aqui para você, um caso. Então, eu percebo muitas pessoas aproveitando essa situação de percepção. Eu vejo muitas pessoas falarem, porque por exemplo, o político aqui do Sérgio Cabral, nossa, ele roubou muito, merece ficar preso. Que uma pessoa, o político roubou, tem que ficar preso. Agora, visualize o motivo, o que ocorreu ali, o que ocorreu de fato ali, né? É que não sou eu que estou falando, não, né? O processo, as sentenças, tudo, a, a- as delações, o Ministério Público falou, é o que está sendo, é o que está no papel. Toda corrupção ali, não só ali no Sérgio Cabral, mas essas grandes corrupções dos políticos em geral, as pessoas têm uma visão deturpada do que elas acham que é uma coisa, mas foi outra. Mas não estou dizendo, eu não estou passando a mão na cabeça deles, não, não. Não, eu vou trazer para você visualizar, né, o quão grave é determinados comportamentos que se tem no dia a dia, que dentro das proporções seriam equiparados ao que esses políticos condenados por 400 anos fizeram, em suas devidas proporções.
Dentro, quando eu menciono suas devidas proporções, é dentro do que é possível a pessoa fazer. Porque se fosse possível ela fazer o que o político fez, ela faria, muitas faziam pior. Muitas, a maioria, tá? Infelizmente. Então, olhando essa Operação Lava Jato, se olhar as sentenças, quem é a Rita que é formada em direito, ela vai entender de forma com mais clareza, mas você não precisa saber o jurídico para entender o que eu estou dizendo, basta prestar atenção. Olhando as condenações, delações premiadas, você olhando, vendo tudo aquilo ali, você vê que não houve, porque não tem provas, e se tivesse ocorrido, teriam provas, porque quando uma pessoa está presa, ela faz de tudo para sair daquilo ali, que a prisão é uma coisa que vocês não fazem ideia, sei porque eu fui agente penitenciário, né? A prisão é um negócio terrível. Então, a pessoa, se ela tem a oportunidade de sair dali, o que tiver ao alcance dela, ela vai fazer. Aí vem a delação premiada, ela fala tudo que ela sabe para sair. E não teve nenhuma delação premiada, nenhuma, dizendo, dentro desses casos de corrupção, que houve superfaturamento de obras para o político pegar o dinheiro e colocar no bolso. O dinheiro que o político bota no bolso, e que é a corrupção, e que é crime, né? Corrupção ativa, passiva, né? Olhando dos dois polos, é o seguinte: é isso que ocorre nesses casos tudo da Lava Jato, tudo, é exatamente isso que ocorre, tá, gente? Não é achismo meu, não. Isso aí é fatos. Uma empreiteira, ela participa de uma licitação, a licitação ocorre de forma legal, a empresa ganha a licitação, tudo bonitinho ali, faz a obra de forma legal, ok, tudo certo. Acabou tudo, a empresa pega um dinheiro e diz, quem é o líder aí, papai, olha só, pega esse aqui, ó, isso aqui é seu, do lucro dela, pega, isso aqui é seu, bota um dinheiro depois. Ponto, é isso que ocorre. Ponto. Aí, olha só, eu sei que você vai falar, não, mas é isso, gente, é isso, tá? No processo, o que está é tudo isso. Não existe nem condenado por peculado, que seria um crime onde o político pega um dinheiro público e coloca no bolso. Dinheiro público, no caso, do governo. O dinheiro vai para a saúde, ele pega aquele dinheiro ali e bota no bolso. Isso é peculado. Não tem nesses casos. Até deve ter um, né? Mas assim, esses figurões, Sérgio Cabral, Lula, José Dirceu, não tem condenação por peculato, não tem condenação por fraude de licitação. Não. Era exatamente isso. O que deve ser preso por causa disso, tá? Corrupção. Porque entende-se, né? Entende-se que, pô, se a empresa está dando dinheiro, entende-se que a empresa vai dar dinheiro pro cara porque gosta dele. Não. Né? Entende-se que vai haver uma facilitação, tudo mais. Por que as empresas dão exatamente isso? Elas querem garantir o certo. Elas fazem tudo certinho, mas infelizmente, no Brasil, mesmo fazendo certinho, se de repente ela não dá aquela propina ali, algo pode vir a acontecer errado. Não teve um caso mostrando que alguém fez algo de errado, ele não teve. Mas não importa, não importa. A empresa não pode dar o dinheiro para o político não pode receber o dinheiro, ponto. Né? Ponto. E né? Aí isso aí configura já o risco criminoso, aí manda o dinheiro para fora, para lavar, essa lavagem de dinheiro. Cheguei a mencionar isso aqui? Não sei. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Qual é a minha intenção? Tá? A minha intenção. Isso, gente, né, só para deixar bem claro. Se tivesse um dinheiro público mesmo, se houvesse superfaturamento de obras, que você deve estar falando, não, mas não é congruente, por que a empresa vai dar o dinheiro então? É claro que ela vai estar tirando esse dinheiro de um superfaturamento de obras. Pela lógica parece isso, mas para encerrar essa questão, se houvesse isso, alguma delação premiada falaria. Porque quando a pessoa está presa, ela fala tudo. As pessoas fizeram delações premiadas. Tudo que elas poderiam falar para poder diminuir a pena foi falado. E não teve uma dizendo que isso ocorreu. E quando eu menciono isso, não é só nesse caso específico, não. Nos grandes casos. Agora, tem superfaturamento de obra? Existe? Claro que existe. Mas nesses casos, não teve, porque é difícil pegar um superfaturamento aí.
É difícil fazer isso aí, porque existe um controle de vários ângulos. Existe uma oposição que também controla ali, doido para pegar uma falha. Agora, ela pegar dinheiro do lucro que a empresa deu para a pessoa lá é difícil, né? Agora, um superfaturamento de obra seria fácil pegar. Muitas pessoas ali olhando, fiscalizando. Então, se houvesse, teria no mínimo uma delação, mas não teve nenhuma. Né? Por que eu estou dizendo isso aqui, gente? Então perceba que um político condenado a 400 anos, Sérgio Cabral, que não entenderam, o motivo foi o quê? Ele pegar dinheiro do lucro da empresa. Aí eles pegam esse dinheiro do lucro, né, da empresa que foi para o bolso político, o poder público quando pega e coloca de volta, não coloca de volta, né? Porque eu não tá colocando de volta os cofres públicos. Eles usam essa nomenclatura, mas é errado. Eles pegam e dão poder público. Tá? Porque em tese em tese não, é um dinheiro de crime. Porque o simples fato de dar o dinheiro político já configura o crime ali. Mas não é um dinheiro que está retornando aos cofres públicos. Não é isso. Se fala que é isso, mas não é isso. É claro que o prejuízo aí, né, só o fato de uma situação dessa vir à tona, o prejuízo já é enorme. O poder público tem um prejuízo enorme. Né? E esse dinheiro entrando ali não faz nem cosquinha, mas não está retornando nada. Isso que se fala, né? Mas na prática não é isso. Então visualiza. Porque as pessoas elas acreditam nesses grandes casos, o político ele pegou dinheiro público e colocou no bolso. Não, não foi isso. Ainda assim, isso é gravíssimo. Isso, gente, é gravíssimo. Mas tem pessoas que quando olham isso, não visualizam gravidade, mas isso é gravíssimo. Gravíssimo. Envolvendo o poder público, nossa, isso é gravíssimo. Né? Aceitar o dinheiro da empresa, não se pode fazer isso. Isso é gravíssimo. Só que as pessoas, elas têm a tendência a achar que isso não é grave. É isso que eu me espanto. Isso por si só já é gravíssimo, mas eu me espanto que as pessoas acham que isso. Não, mas calma aí. Porque quando elas visualizam que realmente não teve superfaturamento de obra, porque isso que espanta as pessoas, isso que causa ojeriza, né, nos políticos, o político superfaturar uma obra para pegar o dinheiro público, o dinheiro que poderia ir para a educação, ir lá e botar numa obra superfaturada para ele colocar no bolso, é isso que causa ojeriza às pessoas. Isso, nesse grande caso, não existe. Mas a pessoa quer acreditar que tem isso, mas não. Porque isso causa ojeriza. Agora, o fato dele pegar um dinheiro do lucro da empresa e botar no bolso, isso não causa ojeriza nas pessoas, mas deveria causar. Por que não causa? Porque elas olham isso e elas têm a tendência a achar que isso, mas demais. Claro que é. Mas se você olhar essa questão da empresa pegando o dinheiro que é do lucro dela e dando para o político, com medo, né? Por que ela dava? Porque é claro que ela tem medo. Se não der, pode acontecer alguma coisa, isso se faz há 30 anos, mais até, desde que bobear 500, desde 1500, né? Só que em outras situações. Isso é uma coisa, estava no ar. Se for visualizado isso, a pessoa ela tem a tendência a achar que isso não é um comportamento tão grave assim. Porque se for trazer para a percepção na realidade dela, algo semelhante ela faz. Muitas, não digo todas, mas muitas fazem. Dentro do que ela pode ali. E é algo gravíssimo. É um comportamento que fez né, com o universo. Né? É claro que a pessoa que está figurando num polo político, a responsabilidade dela é muito maior. Fez o universo, fez o universo em benevolência a essa pessoa, pegá-la e botar uma condenação de 400 anos para ficar 10 anos preso, 6 anos preso, sofrendo pra caramba, para sair e ela vir a cumprir o propósito de vida. Então, por exemplo, o que eu visualizo, o Sérgio Cabral, eu visualizo ele entrando dentro do propósito dele agora. Né? Que trazer essas questões e levar uma clareza aí para o povo sobre como ocorre a corrupção, quais são os caminhos. Escuta o que eu estou te falando, hein? E vai ser uma coisa grande aí, ocorrendo.
documentários, filmes. Para a política eles não voltam, né? Porque tem aquela ficha limpa, não sei o que, tudo mais. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas acham isso, que é o dinheiro público indo para o bolso político. Mas não é. Mas, se fosse, gente, porra, aí seria. Nossa, aí. Eu tô falando, não é nesses grandes casos, tá? Desses grandes casos. Existem milhões aí que são, que é superfaturamento, sim, que é dinheiro público de bolso, existem vários. Tô falando só desses grandes aí, que estão na mídia aí. Agora, percepção, que é o motivo de eu trazer esses exemplos, é fazer você aumentar a sua percepção. Quais são os comportamentos que você tem, que você visualiza hoje, que seriam equiparados a algo desse? Ah, a empresa teve lucro, ela deu dinheiro público, por isso aceitou. Visualiza aí. Quais são? Quais são? Uma proporção bem menor, claro. Visualiza. Uns até piores. Se fossem pegos e aumentando a proporção, seria muito maior. Visualiza. Posso dar um exemplo? Posso, Igor, dar um exemplo? Igor Calixto. A pessoa, eu sempre cito esse exemplo também, a pessoa que vai no dentista, aí o dentista né, é um conhecido, tudo mais, ou já é um dentista da pessoa tem, ele faz o orçamento, olha só, beleza, ó, deu R$ 1.000 aqui, mas se você não pedir nota pra mim, eu faço por 800, mas aí você não vai poder pedir nota não, tá? Ah, beleza, não, faz por 800, então não precisa dar nota não. Se pegar esse caso, dentro do que é possível para a pessoa, foi esse caso aí. Mas se ela faz aquilo ali, não se engane. Se ela pôde pagar R$ 800 sem nota, porque se fosse com nota ela pagaria 1.000, se fosse uma situação de R$ 100 milhões e ela pudesse pagar, vamos supor que fosse ela fosse bilionária, ela pudesse pagar 80 milhões e não pagar 100 milhões, ela faria? Claro que ela faria, proporcionalmente. Uma situação dessa, tranquilo. Ela faria, óbvio, se fez por R$ 80, por 800, vai fazer por 80 milhões? Claro que vai. E seria uma situação muito pior, uma situação dessa, muito pior do que pegar o dinheiro do lucro da empresa. Por quê? Porque seriam esses 20 milhões, se ela pagar 100, iriam para onde? Para os cofres públicos. Então, 20 milhões que iriam para os cofres públicos, a pessoa botou no bolso. Seria o quê? Os R$ 200 do dentista ali. Então, se a pessoa faz isso no dentista, ela está fazendo um comportamento pior do que um político desse grupo fez. Pior. Porque se ela tivesse na situação dele, ela faria pior. Eu sei que é isso que eu estou falando gera vários, vários bloqueios. As pessoas não querem acreditar, mas, gente, é isso, tá? É exatamente isso. Eu tenho certeza absoluta de tudo isso aqui que eu estou dizendo. Absoluta. Absoluta. Alguém quer tirar alguma dúvida dentro desse ponto? Ou tá liberado? Ó, o microfone? Tá liberado. Dentro desse ponto, gente, pergunte, por favor, pergunte. Pergunte. Sabe por quê? As suas perguntas me levam, né, me fazem levar para uma direção. Porque muitas coisas já passei falado, eu tenho milhões, mas eu tô o básico ali, claro, resolve. Mas mesmo o básico ainda tem direções. Então, faça perguntas aí. O Igor, é a Não, eu vou Cristiane. direcionar dentro do que eu planejei que já vai. Foi um pouco. Vai, fala, pergunta, querida. Explica para mim de novo o saltar. Soltar. Quando você,
quando você deixar fluir, tô meio assim, não entendi muito. Você não botar pressão, deixar fluir. Me explica. Então, olha só, vamos lá. Existe uma fluidez e dentro dessa fluidez a pessoa pode colocar uma pressão que vai fazer sair essa energia da fluidez parar, porque a fluidez divina, fluidez é guiada pela centelha divina. A centelha divina é uma partícula, é como se fosse uma energia de Deus, né? Energia mesmo, pura, uma energia purificada do todo de Deus, o único criador deste universo, dentro dela. Então todo mundo tem a centelha divina, que é essa energia. E um mínimo aqui dentro dela que, por si só, já é capaz de criar 1 trilhão de planetas cobertos com 24 com ouros 24 quilates. Mas não importa, não estou falando desse ponto. Essa centelha divina, ela, né, se conecta, lógico, com a Anã que vem dela, para que a pessoa siga uma fluidez. Só que se existir a energia da pressão, como é a energia negativa, ela para, breca, ela para de andar. A energia negativa da pressão é como se fosse água sendo colocada, álcool sendo colocado em gasolina. Então, opa, parou. Então, quando a pessoa ela coloca esse sentimento de tenho de fazer, não, só preciso disso, não sei o quê, isso significa pressão. Quando ela simplesmente vai lá e faz, isso é uma fluidez. Ela vai lá e toma um banho. Simplesmente ela vai lá, liga o chuveiro e toma um banho. Agora, se ela, caramba, pô, tem que tomar um banho. Nossa, tô imunda, cara, eu preciso de um banho, Pressão. O que que... pô, mas calma aí, a pessoa falou, tem que tomar um banho, vai lá e toma. Ela colocou pressão e... Não, né, em tese, isso aí é uma coisa normal do dia a dia. Só que é o seguinte, no que se colocou pressão, não tem a fluidez divina. Então, se algo iria ocorrer ali, se o universo iria aproveitar a situação dela, tomar um banho, para trazer algo em prol de colocar a pessoa na fluidez divina, acessar o propósito de vida, colocar a pessoa num caminho que ela tem de seguir, o caminho que vai fazer evoluir mais, nesse trajeto do banho, não vai ter, porque ela colocou pressão. As chances de ter são mínimas. Seriam sobre a lei de Italião. Né? O princípio da certeza total. Aleatório. Agora, o universo não estaria agindo. Mas esse exemplo micro, você pega ele e expande para o macro. Em todas as situações. Porque uma coisa é uma coisa é a pessoa tomar um banho, outra coisa é a pessoa fazer uma faculdade de 5 anos. Ela pode colocar a pressão, né, nesse conjunto de 5 anos, como um todo, e pode botar pressão num banho de 10 minutos. Eu estou dando um exemplo mínimo para você visualizar isso no mar. Se ela faz a faculdade colocando um sentimento de pressão, inicia a faculdade com pressão, não, eu tenho que fazer isso aqui, tudo está ocorrendo ali fora da fluidez divina. Ou seja, se no momento da escolha da faculdade ela colocou pressão, não está ocorrendo a fluidez divina. Mas vamos supor, estava no propósito de vida da pessoa fazer faculdade de engenharia. E ela colocou pressão. Nossa, eu tenho que fazer engenharia, eu tenho que fazer. Isso significa que a engenharia não é o propósito dela? Não, engenharia é o propósito dela, mas ela colocou pressão, eu tenho de fazer. O que essa pressão ela vai atuar em que sentido? Nesse momento de pressão, não teria ajuda nenhuma do universo dela trilhando esse caminho.
Mas calhou que era engenharia porque, né, ela já sentiu antes que era, mas no que ela sentiu que era, ela botou pressão, tenho de fazer. Não teve ajuda do universo para ela começar a fazer, enquanto ela estava colocando a pressão. Mas o engenharia era o propósito? Era, porque ela já sabia antes. Entendi. Agora, se a escolha dela fosse no momento de pressão, enorme chance de aquilo ali não ser o propósito. Se ela escolheu movida pela pressão, né, muito difícil, quase impossível. Eu não digo impossível, mas. Agora perceba que quando essa pessoa, não, engenharia é o que eu amo fazer. É um momento de fluidez, ó. Mas ela colocou pressão depois, ela falou, pô, engenharia é meu propósito, eu tenho que fazer. Nesse eu tenho que fazer, não tem ajuda do universo. Retirou esse tem que fazer, o universo volta a ajudar. Para lá fazer engenharia. Ou seja, pressão, o universo se afasta. Soltou, o universo vem. Levando a pessoa pro que ela tem que fazer. E quando o universo atua, é tudo mil maravilhas. Sentimento, felicidade, tudo mil maravilhas. Tudo mil maravilhas, né? Porque às vezes ela soltou aqui, mas está colocando pressão em diversas outras coisas, né? Que não vão influenciar diretamente, mas de forma indireta influencia e pode não deixar mil maravilhas, porque ela está colocando pressão em outras situações que afetam ela como um todo. Mas onde ela não está colocando pressão, flui. Fluiria muito mais se ela soltasse tudo? Não tem nem que. Isso aí é óbvio. Mas ela pode estar num determinado setor da vida dela soltando e num outro não. Vamos lá. Olha como é que o negócio fica bom. Fica bom. Mais perguntas. Vamos supor que profissionalmente as coisas estão ocorrendo para que ela trilhe. Tudo ocorrendo lá, né? Ela visualiza, nossa, é um propósito muito, nossa, esse meu propósito aqui, eu sinto que é isso, porque eu visualizo das pessoas, eu estou sentindo, eu gosto disso, sei que. E ela, né, por mais que ela esteja colocando pressão, ela está na mentoria, está visualizando, está deixando aquilo ali fluir e realmente as coisas vêm acontecendo. Mas por que não estão acontecendo de uma forma mais acelerada, né? Pode ser aquele exemplo que eu falei, que eu citei antes da live, né, logo depois, nesse momento, antes da gravação da live, onde, antes da gravação da live, para quem está assistindo a gravação, nós tiramos dúvidas somente para os membros e também abrimos e fazemos no caso hoje, fizemos a prática de contato com um anjo da guarda, com o mentor espiritual, tá? E nós explicamos que mesmo dentro de um propósito de vida, né, vou fazer de uma forma resumida aqui, mesmo dentro de um propósito de vida, podem existir obstáculos, foi a pergunta de um membro nosso, para limpar algo de ruim que a pessoa fez, certo? Ok? Don't thank you. No, don't do it. Don't do it. Don't do it. Nossa, vai ficar de pau duro. Ainda assim, além disso, ainda tem a questão do seguinte, vamos supor que a pessoa profissionalmente, né, voltando ao exemplo que eu estava dizendo, ela está soltando, já sentiu o propósito dela, está na mentoria, está aprendendo sobre soltar, está soltando, está sentindo que o propósito dela é isso, mas mesmo com ela soltando, ela percebe que não tem uma velocidade. E não é essa situação, não é a situação de algo de ruim que ela fez que deve ser limpado. Não é isso. É uma outra coisa. O que poderia ser? Eu estou partindo do princípio que não é nada que ela fez de errado. Ou seja, ela não fez nada, não tem nada a ser limpado, assim que, sempre tem coisas para ser limpadas, tá, gente? Todo mundo aqui é ser humano, sempre vão ter coisas a ser limpadas, normal, tá? Normal. Agora, não tem nada, vamos supor que nesse exemplo que eu estou falando, não tem nada de algo de grave que deva ser limpado ao ponto de bloquear uma fluidez perceptiva, efetiva no propósito de vida dela. E a pessoa
está soltando, mas não está tendo aquela fluidez. E não tem nada para ser limpado. O que será? O que pode estar influenciando aí? O fato dela não o fato dela não estar soltando em outras questões. Exemplo, ela tem um casamento tóxico. O casamento dela é tóxico. Então, por mais que ela solte ali, no propósito de vida, e ela soltando, ela vai percorrer, não vai ser um ritmo muito acelerado, porque ela convive 24 horas por dia em uma energia tóxica, que, lógico, que vai contaminar, né, a energia do soltar dela, do propósito de vida. E que vai, naturalmente, atrasar. Não tem jeito. Por quê? Porque toda vez que ela em contato, né, com o marido ou com a esposa, naquele ambiente tóxico, essa energia negativa, está no campo dela. E o propósito de vida é algo que também está no campo dela. Então, vai influenciar? Logicamente que vai. Um casamento tóxico. Infelizmente, tem, nesses anos aí de mentoria, teve várias situações em que geralmente uma membra, um casamento tóxico, né? Geralmente o outro lado do polo do casal é um homem, mas também tem homens membros com outro lado tóxico, mulher tem. Por que eu tô falando geralmente a mulher e outro lado do homem? Porque na mentoria tem mais mulheres do que homens, só por causa disso, tá? Não é preconceito com homem, com mulher, nada disso, não. Então, como houve muito mais membros do que membros, né? Teve vários casos em que o homem ali da relação, outro passo casal, era algo tóxico. Nem que a pessoa seja mau caráter, não, tá? Não, é porque a relação entre um e outro era tóxica. As crenças de um com o outro, machismo, tudo mais, tornando aquele tóxico. Às vezes a culpa poderia ser até da própria membra, mas não importa. O relacionamento tóxico teve que ser dissolvido e a pessoa saltou. E teve vários já, nesse sentido. Infelizmente. Agora eu não estou lembrando. Teve também de membro homem e a mulher tóxica também teve. Tá? Agora, pode ser o caso também de que muitas vezes o responsável por esse ambiente tóxico é do próprio membro, e às vezes uma mudança de comportamento dele faz esse ambiente tóxico ser purificado. Só para deixar isso claro. É porque a pessoa está na mentoria que eu vou dizer que não, o problema é do outro líder, não, mas a própria pessoa, né, ninguém depende de nenhum outro ser para ela evoluir. Isso é um fato. Ninguém depende. Ela mesma, ela tem as ferramentas para ela. Então ela não precisa ler o livro, mas ela vai ler o livro. Então ela não precisa fazer mentoria. Não, mas ela veio para a mentoria. Lógico que ela vai buscar aconselhamentos, estudo, tudo mais. Mas ela não depende de ninguém para buscar. Certo? É isso que eu estou dizendo, tá? Não estou dizendo que a pessoa sozinha, não, eu vou evoluir, não vou fazer nada. Sem autossabotagem. A pessoa, ela não precisa estar do lado, num casamento ótimo para evoluir. Não precisa. Mas se ela estiver num casamento ruim, ela não vai evoluir da forma eficaz. Entenderam a diferença? É claro que um casamento ótimo, uma relação ótima, nossa, isso aí é mil maravilhas. Aí é o top. Porém, sabemos que, na nossa percepção da realidade, um casamento mil maravilhas, quando eu digo mil maravilhas, não é sem briga nenhuma, não, brigas vão sempre haver. Mas sabemos que são raros, né, os casamentos que são bacanas, é raro, tá?
Principalmente quando já tem 10 anos de casamento, é raro. E para que seja um casamento bacana, necessariamente nesses 10 anos, o casal tem de passar por situações em que muitos outros casais, quando passam, se separam. Sempre vai ter. Sempre vai ter uma situação que, nossa, essa situação aqui, uma outra pessoa, se fosse comigo, me separava. Aí a pessoa não se separou e o casamento foi ótimo. Por um casamento, né, ter uma base, sempre vai ter que ter umas superações assim, sempre tem, tá? Agora, quando vier a primeira pessoa chutar o pau, vamos separar, aí, então ela não vai ter casamento de sucesso em lugar nenhum. Isso é um fato. Se olhar um casamento aí de 30 anos, 40 anos casado, vai olhar ao longo, vão ter vários pontos em que ambos os lados tiveram que ser flexíveis. Que é normal, o ser humano é capaz de erro. Né? Traições sendo perdoadas. Né? Você acha que um casamento de 30, 40 anos não teve nenhuma traição? Se você acredita nisso, você está em outro mundo, tá? Em outro mundo. Em outro mundo. Bom, deixa eu ativar o microfone. Primeiro que essa palavra traição aí é uma loucura, mas não vou entrar nesse mérito não, que não é o foco da aula de hoje. Vamos lá, gente. Essa dúvida da Cristiane foi é muito importante, que a minha finalidade hoje aqui é fazer você sintonizar a frequência, né, ter a percepção apurada para sintonizar essa frequência da fluidez. Então vamos lá. Vamos lá. Repetindo. Amanhã você vai acordar. Acordou. Você vai lá e toma um café. Fluidez divina. De repente você vai preparar um almoço, vai pedir um almoço. Tudo fluidez divina. Agora, nossa, eu tenho que. Pô, nossa, eu tenho que fazer o almoço. Calma aí, deixa eu fazer o almoço que eu tô atrasado. Pressão. Agora, vamos lá, ela já realmente está atrasada, ela vê. Caramba, eu tô atrasado, peraí. Vou fazer o almoço aqui, com calma, sem colocar. Não, calma. E vai. Tá 1 hora atrasado. Você consegue soltar aí? Consegue. Se você não for, foi. Agora, se tá 1 hora atrasado, pressão. Tá 1 hora atrasado? Já tá atrasado. Então, com calma. Tá 1 hora atrasado, tudo bem, mas não tem o que fazer. Vai com calma. O melhor a ser feito é isso. Relaxa. Né? Coloca meia, sapato, pum, e vai. Tá soltando. Nesse exato momento, o fato de você estar 1 hora atrasada está sendo altamente relativizado ao ponto de que se você ir tranquilo até o que você tem que fazer, dessa forma, o melhor vai acontecer lá. Agora, se você... o pior já vai acontecer. Um outro exemplo clássico aí do soltar na prática. Clássico. O melhor vai acontecer sempre quando não tem a pressão. Às vezes a pessoa... Igor, você quer ir já almoçar comigo? Pô, mas tem que ser agora. Pô, eu até vou, mas me espera. Eu colocar minha roupa, se eu tenho que tomar um banho, sem... Agora, se é assim, ó, tem que ser rápido, então nem me chama que eu não vou. Nem me chama. Porque tem pessoas que só agem assim, reparem só. O tempo todo da pressão, por isso que estão estagnadas. O tempo todo da pressão. O tempo todo da pressão. Vai buscar alguém no aeroporto.
vai lá, para, né? Claro, se for possível, vai lá, para o carro, sai do carro, né? Espera a pessoa. Né? Não, olha só, faz o seguinte, você vai chegar às 7h30, eu vou passar de carro ali, você sai, eu vou parar rapidinho, você entra e a gente vai. Isso poderia até estar dentro de um seu carro, poderia, mas já tá tudo maculado para não. Tudo maculado para que não. Mas também pode, olha só, beleza, chega às 7h30, você me liga, o seu avião, o seu voo vai chegar às 7h30 no aeroporto? Beleza, então, você quer que eu te busque? Né? Vamos supor que seja um familiar chegando, beleza. Assim que o avião pousar, né, como eu moro a 15 minutos, você me liga que eu pego o carro, vou passar em frente ao aeroporto. E eu te pego ali. Tá bom, e vai com calma. Aí passou, a pessoa não estava. Então, fez um retorno com calma. A pessoa não estava. Bom, não está, tudo bem. Vou fazer mais um retorno. Ou então, se puder parar, eu paro, espero. Ligo o alerta. Ouça. Agora, cadê? Porra, caramba, cadê? Porra, que merda, eu falei pra ele tá aqui, não tá aqui. Aí vai, pressão. Nada ali tá fluindo. Gente, repare o seguinte, que em cada pequeno momento em que se coloca pressão, é um tempo retirado do universo atuando para você entrar no seu propósito. Por mais que você vá tomar banho soltando, vá tomar banho colocando pressão e isso seja apenas 20 minutos, se você vai soltando, são 20 minutos da sua vida que o universo está atuando. Em diversas situações, tá? Quando você coloca pressão, você coloca uma pressão que dá uma travada, né? Em, né? Mas outras situações eu estava soltando, tá? Mas toda a energia de pressão é uma energia negativa em seu campo, que influencia um todo. É claro que diretamente na situação ali, mas indiretamente em tudo. Por isso que um casamento tóxico faz um efeito no propósito da pessoa. Um casamento tóxico, mais ainda, né? Porque é algo que a pessoa convive perto. Então, essa leveza em tudo, a leveza em pequenos atos, vai trazer uma leveza ampla. Né? Pequenos atos. Vai tomar banho soltando, vai tomar seu café soltando, vai para o seu trabalho soltando, mesmo estando atrasado, solta. Tudo soltando, tudo permitindo a fluidez, com calma, calma, calma. Vamos voltar a trazer essa palavra para essa energia para a fluidez, calma. E é claro que para isso tudo você deve ter o quê? Percepção. Perceba. Perceba. Perceba se é pressão, perceba. Acalma, sinta. Acalma a fluidez e sinta a pressão, a agitação, a agitação. Às vezes, o simples fato de você conviver com uma pessoa ansiosa, isso já traz uma pressão em você. E o simples fato de você ser calmo, você leva a calma para a pessoa. Aí vai ser uma disputa ali. A pessoa calma, né? Se ela se mantiver calma, ela tem a tendência a fazer com que a outra pessoa seja calma também. Porque o bem sempre vence o mal, tá? Mas não coloca pressão. Eu vou fazer ela ficar calma. Ah, não. Fica calma. Mantenha-se calmo. Aí vai ter a tendência de quem está ao seu lado, que é estado, a ficar calmo também. Agora, não, eu vou fazer ele ficar calmo. Pressão. Agora, não, pode deixar aqui. A minha calma vai passar para ele. Olha, sinta aí a leveza. Não, fique tranquilo. A minha calma vai ser passada para ele. Está sendo passada para ele. Não, eu vou passar. Não, eu vou passar minha calma para ele. Vou passar. Pressão. Aí a pessoa, nossa, mas que convicção, que certeza. Na verdade é uma pressão. Agora, não, eu vou passar minha calma para ele. Pode ficar tranquilo que vai ficar calmo. Leveza. Não, eu vou passar.
Vou passar minha calma para ele. Vou passar minha calma para ele. Parece até positivo, parece? A pressão. Pressão. Cita as frequências. A frequência de um e de outro. E ó, por trás disso, percepção. 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 Pressão. Calma. Sinta a frequência. Sintoniza a frequência. A intenção faz você sintonizar as frequências. Tudo são frequências numéricas, né? No invisível existem números identificando cada frequência dessa. Mas você não tem que se preocupar com isso. Sintoniza através da sua percepção. A percepção. E começa a perceber mais. A meditação é primordial sempre. A meditação aumenta a percepção. Comece a perceber as coisas. Comece a perceber. Comece a perceber na sua casa o que você pode mudar, pode ajeitar, para melhorar. Começa a enxergar os detalhes de tudo que você olha, os detalhes. Pum, 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 pum. A sua percepção aumenta. E claro que para você ter percepção, precisa do foco. Olhou aqui, por exemplo, você vai na cozinha, botou algo água para esquentar na cozinha. Puf. O foco é você o quê? Ficar ali. Se você sai dali, você perdeu o foco. Se você sai dali e toca o telefone, vai existir uma grande possibilidade de você esquecer a água na cozinha. Ela pega fogo, e tudo mais. Agora, se você mantiver na cozinha, ele está com foco. Sai daí focado. Saiu dali, perdeu o foco. Vai ter uma grande... Qualquer coisa que ocorrer ali, vai tirar você do seu foco. Então, o foco também é importante. Mas o foco, a pressão? Claro que não. A Thalita está... Calma. Isso não é pressão. Calma. Calma. Ela se manteve ali, olhando, mas com calma. Não tem pressão. A calma retira a pressão. Calma, uma frequência aí, importantíssimo. Calma. Num diálogo com outras pessoas, o que vai fazer você soltar é a classe. Você pode, a pessoa te xinga e tudo mais, você pode impor o que você está dizendo, mas com classe. Você entrar naquela frequência da agressão, você está colocando pressão. Você manter a calma, a classe. O outro lado vai te dar razão. Só que as pessoas têm uma enorme tendência, né? Uma enorme tendência a aceitar, né? Quando a pessoa xinga e a pessoa xinga de volta, a pessoa que xingou de volta, ela aceitou a energia negativa da outra, né? Aceitou. Se a pessoa xinga e a pessoa ignora, ela não aceitou, ela bloqueou. Buf. Agora alguém no teu... porra, tá me vendo não? Vai pra puta que te pariu. Aí o outro, vai você pra puta que te pariu. O que ele fez? Ele aceitou aquela energia ali. Agora se ele olhou, não aceitou. Né? Aquela energia negativa bateu e voltou. Buf, ou então vazou. Buf, né? No campo dela, ela não agregou. Mais ainda, porra, tu tá cego, caralho. Vai pra puta que te pariu. Uma pessoa fala. Aí você fala, pô, cara, desculpa, não te vi. Desculpa. Pô, desculpa aí. Pô, aí você tá no... Aí você tá no... Aí você vai ser uma pessoa diferenciada. Né? Diferenciado. Você não só não aceitou, como você ainda enviou uma energia positiva para a pessoa que estava te mandando algo negativo. Aí, pô, aí o criador vai pegar e vai falar assim, esse aqui é o cara. Bom, esse aqui eu quero que seja o cara. Quando a pessoa vamos finalizar, tá? Quando a pessoa ela desencarna, ela morre, né? Vamos lá, tá, a pessoa morreu. Tá, desencarna. Aí ela vai lá, né, aquele escritório maravilhoso, aquele ponto do astral.
E aí, pô, vamos cá, vamos dar uma olhada aqui nessa última encarnação, aqui na terceira dimensão, planeta Terra, né? Pega aqui, pá, pô, aqui, pô, faltou isso. Tá vendo? Então, pode ser que eu vou acordar lá ali com o seu mentor, né? Você é de onde mesmo? Você é do... Ah, nossa, você é desse planeta aqui? Maravilhoso. Nossa, natural de lá. Pô, eles estão fazendo um trabalho muito bacana no planeta Terra. Você está envolvido com esse trabalho? Pô, mas parabéns. Então, eu vou te dar a possibilidade de a gente acordar aqui o seu propósito de vida do próximo. Pode ser? Tá? Vamos acordar? Você vai fazer isso. Beleza? Então você vai passar por aqueles cursos ali, não sei o quê, você vai chegar lá, né? O que lá é considerado 5 pós-doutorados, você vai chegar a isso com isso no seu inconsciente, para o seu propósito de vida. Maravilha? E olha só, e a família vai ser assim, acessado, essas pessoas aqui, ó, onde você teve o problema naquela encarnação X, vão estar aqui presentes, tudo mais, tudo certo. Beleza? Por reseta do inconsciente, ela vai emanada lá. Né? É claro que tem todo um... E o principal ali, aqui, tá vendo? Ó, você não conseguiu trilhar o seu propósito, porra, tá percebendo? Você acha que todos esses caminhos aqui, você bloqueou. Aí, pô, caramba, verdade. Pô, mas é complicado lá, né, de acessar o inconsciente. Pois é. Pô, vocês, tudo é mostrado para vocês que devem fazer. Vocês não fazem, tem que meditar lá, você sabe que tem que meditar. Vocês têm de meditar nessa terceira dimensão, lá é básico. Você não quer meditar? Então você vai ficar encarna aqui, ó, nesse outro planeta aqui. Mas no planeta Terra você precisa meditar, vocês sabem disso. Mas a pessoa vem e não medita, e por aí vai. Se for Pleiadianos, não passa nem por aqui, é por outro lugar. Mas vamos lá. Vou finalizar a live de hoje. Um forte abraço e avante!